Será que ainda é possível se aposentar antes dos 60 anos? Diariamente, na rotina do nosso escritório, nós atendemos muitos clientes que chegam e nos questionam sobre a possibilidade de se aposentar antes dos 60 anos. Será que isso ainda é possível? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar se ainda é possível e, se for, quais são os caminhos que precisam seguir para que você possa se aposentar com segurança antes dessa idade. Em 2019, o Brasil sofreu uma reforma da Previdência que dificultou muito as regras para a aposentadoria somente por tempo de contribuição. Até 2019, era possível o homem se aposentar com 35 anos de contribuição, independente de uma idade mínima, e a mulher aos 30 anos de contribuição, também independente de uma idade mínima. Ou seja, naquele contexto, era muito comum e muito normal que os homens e as mulheres conseguissem alcançar uma aposentadoria antes dos 60 anos. Pense um exemplo comigo do Sr. José, que começou a trabalhar aos 18 anos de idade e sempre trabalhou com carteira assinada. Se o Sr. José contribuiu à Previdência Social de maneira correta por 35 anos, até 2019 ele teria direito a uma aposentadoria aos 53 anos de idade. Já uma mulher, a Dona Maria, por exemplo, se começou a contribuir à Previdência com 20 anos de idade, depois de 30 anos de contribuição, ou seja, aos 50 anos de idade, ela teria direito a uma aposentadoria. Porém, como dito, a reforma da Previdência dificultou muito este caminho porque agora, regra geral, as pessoas precisam ter uma idade mínima para se aposentar. E elas são bem mais altas do que os 53 anos do exemplo ou 50 anos. Mas existem alguns casos específicos em que ainda é possível o homem ou a mulher se aposentar antes da idade mínima prevista na lei, que no caso do homem é 65 anos e no caso da mulher 62. Hoje eu quero falar com você 5 possibilidades de aposentadorias em que o homem e a mulher podem se aposentar antes dos 60 anos. A primeira forma de você que está me assistindo se aposentar antes dos 60 anos de idade é se até 13 de novembro de 2019 você já preencheu os requisitos para uma aposentadoria nas regras antigas. Ou seja, vamos para mais um exemplo. Imagine um homem que nasceu no ano de 1965, começou a trabalhar com 18 anos de idade e fez as suas contribuições à Previdência Social de maneira ininterrupta. Lá no ano de 2019, este homem já teria mais de 35 anos de contribuição. E, portanto, ele teria direito a pedir uma aposentadoria e essa aposentadoria seria concedida. Ocorre que este homem do exemplo ele não fez o pedido de aposentadoria e continuou trabalhando normalmente. 6 anos depois, em 2025, este homem verifica a possibilidade de se aposentar, faz um pedido à Previdência Social. Neste caso, o INSS não pode negar o benefício a ele, pois ele tinha direito garantido à aposentadoria antes de novembro de 2019, ou seja, ele tinha direito a uma aposentadoria pelas regras antigas. Dessa forma, o INSS não vai poder aplicar as regras novas, a não ser que elas sejam mais vantajosas para ele, mas terá que aplicar as regras antigas, e assim ele terá direito a uma aposentadoria, mesmo que ele não tenha 60 anos de idade. Por exemplo, vamos imaginar um homem que nasceu em 1966 e começou a contribuir à Previdência Social com 17 anos de idade. Ele fez contribuições ininterruptas à Previdência, e quando chegou lá em 2019, ele tinha mais de 35 anos de contribuição. Mas ele não fez o pedido de aposentadoria. Continuou trabalhando normalmente e no ano de 2025, aos 59 anos de idade, ele decidiu fazer uma solicitação de benefício à Previdência. Neste exemplo, esse homem tem menos de 60 anos, mas ele terá direito a uma aposentadoria pelo direito adquirido, uma vez que lá em 2019 ele já preencha todos os requisitos para ter o direito a um benefício. Ou seja, o INSS não poderá negar o benefício a essa pessoa, mesmo que pela nova lei ele não cumpra os requisitos, uma vez que pela antiga legislação ele já preenchia todos os requisitos para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. E este é o caso de muitas pessoas que atendemos diariamente no escritório, então pode ser que você se enquadre neste caso, de ter direito a uma aposentadoria pela lei antiga e, portanto, não precisar se enquadrar pelas regras que a reforma da Previdência trouxe. A segunda possibilidade de você se aposentar antes dos 60 anos é se enquadrando em alguma regra de transição que a reforma da Previdência trouxe. Como eu disse, agora a regra geral de aposentadoria é a aposentadoria por idade. Porém, a reforma da Previdência trouxe algumas possibilidades para que os homens e as mulheres se aposentem antecipadamente. Essas regras, elas prevêem exatamente proteger aquelas pessoas que têm muito tempo de contribuição, mas ainda não têm a idade suficiente para se aposentar. Portanto, apesar delas exigirem uma idade mínima ou mais tempo de contribuição do que se exigia antes,
ainda assim será possível preencher os requisitos antes de ter os 60 anos, quer seja para homem, quer seja para mulher. Mas a verdade é que existem várias regras de transição e é preciso analisar caso a caso, pois uma pessoa pode se enquadrar em uma regra, outra pessoa pode se enquadrar em outra, e ambas podem ter direito a uma aposentadoria com menos de 60 anos de idade. Portanto, é muito importante verificar o seu caso em concreto, se você se enquadra em alguma dessas regras de transição, também conhecidas como regra de pedágio, para verificar se você pode se aposentar já ou não. A terceira forma de se aposentar antes dos 60 anos é para aqueles trabalhadores ou trabalhadoras que trabalharam expostos a algum agente nocivo à saúde. Agentes nocivos são aqueles agentes que, de alguma forma, podem causar algum malefício à saúde do trabalhador. Por exemplo, uma enfermeira que trabalha exposta a vírus, fungos, bactérias, ela pode ter algum malefício à sua saúde, ela pode pegar alguma doença, ter algum problema de saúde em decorrência da sua atividade laboral. Mesma coisa para um metalúrgico que está exposto, por exemplo, a amianto, que é um produto químico que pode trazer muitos malefícios à saúde desse trabalhador. Então, essas pessoas que se expõem diariamente a esses agentes nocivos, insalubres, elas podem ter direito a uma aposentadoria antecipada. A legislação ela prevê uma proteção à saúde desse trabalhador, possibilitando que ele se aposente antes, uma vez que diariamente ele está exposto a diversos agentes que podem fazer mal à sua saúde. A aposentadoria especial ela também sofreu diversas modificações, modulações na reforma da Previdência, mas ainda assim ela possibilita que as pessoas se aposentem antecipadamente. É muito importante verificar o seu caso, pois existem algumas regras para a aposentadoria especial e cada pessoa pode se enquadrar em uma regra diferente. Mas algo precisa ser dito e é muito importante. Até 2019, comprovados 25 anos de exposição a algum agente nocivo à saúde, era possível ter direito a uma aposentadoria, mesmo sem idade mínima nenhuma. Agora, no entanto, existe uma regra de transição para a aposentadoria especial e ela também exige idades mínimas. Então é muito importante verificar se você está exposto a algum agente nocivo, qual é seu caso para que você tenha direito a uma aposentadoria segura e a melhor possível. A quarta hipótese para uma aposentadoria antecipada é para aqueles trabalhadores que nós chamamos de segurados especiais, ou seja, são trabalhadores que trabalham no campo ou com pesca artesanal. Esses trabalhadores que comprovarem no momento do pedido da aposentadoria que trabalham nessas condições, trabalham no campo ou com a pesca, terão direito a uma aposentadoria antecipada. No caso das mulheres, elas poderão se aposentar aos 55 anos de idade. No caso dos homens, eles poderão se aposentar aos 60 anos de idade. Tempo limite daquele que nós falamos no começo do vídeo. Mas muito importante, a aposentadoria rural ela tem diversas regras específicas e ela é restrita a esses grupos. Então, se você trabalha nessas condições, é muito importante verificar se você se enquadra neste caso para solicitar essa aposentadoria. O quinto e último grupo que pode se aposentar antes dos 60 anos é destinado para as pessoas que têm alguma deficiência. E deficiência aqui é num sentido bastante amplo. A legislação prevê que mesmo que a pessoa tenha uma deficiência leve, ela tenha direito à aposentadoria para a pessoa com deficiência. Por exemplo, alguma pessoa que trabalha, mas ela possui uma cegueira monocular ou então algum problema de audição. Essa pessoa se enquadra no critério de pessoa com deficiência e, portanto, se enquadra para os critérios da aposentadoria para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela terá direito a duas modalidades de aposentadoria. A primeira é a aposentadoria por tempo de contribuição, que reduz o tempo mínimo de contribuição que a pessoa precisa ter para ter direito a essa aposentadoria, e a aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência, que exige os 15 anos de contribuição, desde que esses 15 anos sejam trabalhados na condição da pessoa com deficiência, né? A pessoa precisa ter a deficiência ao longo desses 15 anos trabalhados, mas ela precisará ter uma idade menor. Por exemplo, a mulher poderá ter 55 anos de idade, enquanto o homem poderá ter 60 anos de idade para ter direito a essa modalidade de aposentadoria. Então a resposta inicial para o vídeo é sim, é possível você se aposentar antes dos 60 anos de idade ou com 60 anos de idade, mas cada caso é único. É preciso ser feita uma avaliação para verificar, em primeiro lugar, se vale a pena fazer a solicitação do benefício, qual é o melhor benefício para o seu caso, qual benefício vai te trazer o maior salário para que você tenha tranquilidade quando você pedir o seu benefício, saber que você está fazendo a melhor escolha. Dessa forma, é muito importante você se constar com um advogado previdenciarista ou com um especialista do direito previdenciário para verificar
qual é a melhor modalidade de aposentadoria para o seu caso. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, se inscreva no nosso canal e comente alguma informação que você viu nesse vídeo ou alguma dúvida que você tenha para que nós possamos responder nos próximos vídeos. Muito obrigado!